Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, então, eu estou aqui para um vídeo um pouco mais tranquilo para falar um salmo e um provérbio com vocês. E já vou começar aqui com uma curiosidade muito incrível. Eu descobri que o Salmo 119, que pela tradução que eu usava antes, que era Almeida, tem vários nomes assim, né? Eu achava que era um nome de jovens que tinham feito um salminho, só que não. Pegando aqui pela King James, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu descobri que, na verdade, esses nomes são letras, entendeu? Letras do hebraico. Aqui o Re, não, aqui o Re. É que tá difícil de ler ao contrário aqui, pelo amor de Deus. Cadê o Aleph? Enfim, acho que dá pra compreender. Então são letras do hebraico e eu pesquisei e a cultura judaica diz que foi Esdras que escreveu, então não existe uma certeza de quem foi o autor do Salmo 119, mas eu achei isso muito incrível, porque eu achei que eram várias pessoas que tinham escrito. E é isso, né? Às vezes, pela tradução da Almeida, a gente fica sem saber, porque parece como se fosse nome de pessoas, né? Mas na verdade eles colocaram a letra em hebraico, só que aportuguesado. Não faz sentido, né? Então as letras são Aleph, que é como se fosse o alfa, né? Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayhin, Het, Tet, Yud. E eu sei que o nome do Criador, mais uma curiosidade, que está no nosso DNA, está no DNA de tudo, dos seres humanos, das plantas, das bactérias, de toda a criação. Tem a assinatura de Deus, o nome de Deus, que é Eu Sou o que Sou, o nome que ele deixou para Moisés, e é o tetragrama da Bíblia. Então alguns discordam na tradução, né? Uns dizem que é Yahweh, outros que é Yahvé. Enfim, eu ainda não tenho uma conclusão sólida quanto a isso, porque se a gente for analisar, né, os alfabetos de hoje em dia, eles não condizem necessariamente com o que tinha naquela época. Então eu tendo mais pro Yahvé do que pro Yahweh. Mas eu respeito, é a mesma coisa do Yahusha, né? Pra mim, eu tenho praticamente certeza que é Yeshua mesmo, e que ele já ensinou para os gregos ali naquela época, que era Jesus Christus, depois passou para, por exemplo, em francês, Jesus significa eu sou, revelando a característica de Jesus, né? Porque, não que ele seja o Criador, mas revelando, né? Eu sou. Então, assim, se vocês... Eu acho que o problema é assim, colocar Deus numa caixa, sabe? Dizer que todo mundo tá errado e você tá certo. Esse é o maior dos problemas. Mas quem quer crer no Yahusha, enfim, só tomem cuidado com isso. Porque assim, quando as pessoas têm paralisia do sono, pelo menos eu e um amigo meu e os testemunhos que eu vejo, qual que é o nome que a pessoa fala para se destravar? Jesus. Você fala Jesus, os demônios fogem. Qual que é o nome que é mais usado para expulsar demônios? Qual que é o nome mais usado para fazer curas, milagres? E eu tô falando de milagres verdadeiros, assim, de pregadores de rua, não tô falando de falsos milagres, tô falando de milagres verdadeiros. É Jesus. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, sabe? Ou com o que a gente se deixa acreditar. Mas eu respeito completamente os irmãos que preferem continuar falando Yahusha. Eu não senti a paz. Peguei o testemunho do Humberto Voltz falando que ele ia na mesma linha de Yahusha, Yahweh, e Jesus apareceu no sonho para ele falando para ele parar com essas coisas, porque senão, enfim, ele estava desonrando o nome de Jesus e ia dar ruim para ele se ele continuasse. Então, assim, eu vou pelo testemunho do Humberto Voltz. Depois que eu voltei a falar o nome de Jesus, eu senti muito mais paz. Então, esse é o meu testemunho pessoal, em minha opinião. Cada um é livre para ter a sua. Então, Salmo 118, tradução King James Fiel, 1611.
Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Israel agora diga que a sua misericórdia dura para sempre. Que a casa de Arão agora diga que a sua misericórdia dura para sempre. Que os que temem ao Senhor agora digam que a sua misericórdia dure para sempre. Eu clamei pelo Senhor na aflição. O Senhor me respondeu e me colocou em um lugar largo. O Criador está do meu lado, não temerei. O que pode fazer o homem a mim? O Senhor toma minha parte com aqueles que me ajudam. Portanto, verei o meu desejo sobre aqueles que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança no homem. Então eu me lembrei aqui de um versículo, né, que fala: não tema aquele que pode fazer algum dano à sua carne, mas sim aquele que pode lançar a sua alma no inferno, condenar a sua alma. E também assim, seja o Criador verdadeiro e todo homem mentiroso, ou seja, falando que assim, nós devemos confiar em primeiro lugar no Criador. Esses dois versículos que eu falei são das cartas de Paulo. Então, continuando, é melhor confiar no Criador do que pôr a confiança nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Criador eu as destruirei. Esses príncipes podem se referir aos líderes, as pessoas que idolatram políticos, acham que um presidente, um prefeito vai ser o salvador delas e esquecem do Altíssimo, né? E cercaram-me, sim, cercaram-me, mas no nome do Criador eu as destruirei. Cercaram-me como abelhas, são apagadas como o fogo de espinhos, pois no nome do Criador eu as destruirei. Tu me impeliste duramente para que eu pudesse cair, mas o Senhor me socorreu. O Criador é a minha força e canção, e se tornou a minha salvação. A voz de regozijo e a salvação está nos tabernáculos dos justos. A mão direita de Yahweh age valentemente. A mão direita do Criador é exaltada. A mão direita do Criador age valentemente. Não morrerei, mas viverei, e declararei as obras do Eu Sou. O Criador me castigou duramente, mas ele não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Como está escrito 1000 vezes aqui, Senhor, eu estou falando várias palavras, né? Porque tem pessoas que falam que Senhor está errado. Se quiserem explicar nos comentários isso. Mas eu não acho que Senhor seja Baal, como alguns dizem. E eu vou falar Senhor aqui mesmo para facilitar. Até porque o Messias e o Pai são o nosso Senhor, né? Então eu vou falar Senhor, tá bom? Este portão do Senhor pelo qual os justos entrarão, né? As portas da justiça. Louvar-te-ei, pois me ouviste e te tornaste a minha salvação. A pedra que os edificadores recusaram tornou-se a principal pedra da esquina. Este é o agir do Senhor, ele é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos regozizaremos e nos alegraremos nele. Salva agora, te suplico, ó Senhor. Ó Senhor, te suplico, envia agora a prosperidade. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos de fora da casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício com cordas, até aos chifres do altar. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Oh, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Maravilhoso. Entremos então pelas portas da justiça. E uma coisa muito incrível é que eu estou planejando amanhã fazer o 4º vídeo, né, da série Chamados para Fora, e vai ser sobre os maçons, né, sobre a maçonaria. E um dos principais versículos, né, em relação a isso, é esse, que ele é repetido também no Novo Testamento e o Messias fala isso. Para ver como Davi era profeta, porque tem muitas coisas que ele fala. Só nesse Salmo, ele já fala algumas coisas. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, né? Que é o Messias. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ele só voltará quando o povo de Israel falar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso Jesus falou. Então, quando Israel clamar novamente, vai ser a sua segunda vinda.
E essa questão da pedra dos edificadores, a pedra é o Messias e os edificadores são os construtores, que são os maçons. É óbvio, eram os fariseus, as pessoas que detinham o controle do templo, mas foi passando, né, até que chegou aos maçons, que significa trabalhadores, construtores. Então, eles continuam rejeitando a pedra da esquina. Então isso é muito interessante. Eu vou trazer no próximo vídeo para vocês. Como eu falo bastante coisas polêmicas aqui, existe uma possibilidade de nem todo mundo concordar. E vocês têm todo o direito disso, o objetivo aqui é a gente se edificar. Então, aproveite para deixar seus comentários, seja concordando ou discordando, porque isso vai ajudar muito na propagação do evangelho e na divulgação do canal. Vão estar me ajudando muito. Então é isso, já vou aproveitar para dizer, deixe seu joinha aí, quem ainda não deixou. Compartilhe este vídeo e é isso. Agora vamos ler um provérbio. Esse eu vou tentar ler mais direto, para não ficar interrompendo com comentários. Aí finaliza o vídeo. Provérbios capítulo 3. As recompensas da sabedoria. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele direcionará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Criador e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Criador com os teus bens e com as primícias de todos os seus ganhos. A única coisa que eu vou comentar aqui, isso ainda vale para os dias de hoje, não estou falando sobre dízimo, mas nem que seja ajudando alguém, é nossa obrigação devolver ao Criador, com as primícias dos nossos ganhos, aquilo que Ele nos deu, certo? Então, mesmo que você não conheça nenhum lugar bom para dar dinheiro, é do Criador, então nós devemos direcionar de alguma forma para Ele. Assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão como vinho novo. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da tua correção. Porque a quem o Senhor ama, Ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. Feliz é o homem que encontra sabedoria, e o homem que adquire entendimento. Porque sua mercadoria é melhor do que mercadoria de prata, e o seu lucro melhor do que o fino ouro. Ela é mais preciosa do que os rubis, e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. E a duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as suas veredas são paz. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. O Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, as profundidades se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, assim tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier. E na Almeida, isso aqui está assim, não temas o mal repentino, e nem a ruína dos ímpios quando vier. Então é interessante a diferença das traduções. As duas são boas, porque o Senhor será a tua confiança, e guardará os teus pés de serem tomados. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. Não digas ao teu vizinho, vai e volta novamente amanhã e dar-te-ei, quando o tiveres contigo. Não maquines o mal contra o teu vizinho, ou contra o teu próximo, vendo que ele habita com segurança em ti. Não contendas com um homem sem motivo, se ele não te fez nenhum mal. Não invejes o opressor,
nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação ao Criador, mas com os justos está o seu segredo. A maldição do Criador está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será a vergonha. Então, é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Que o Criador vos abençoe grandemente. E é isso. Só para eu desabafar aqui, não desabafar, mas... Nossa, que palavra. Desabafar. Só para eu avisar vocês dos próximos vídeos, né? Então, eu tô planejando já fazer um sobre Atos 17, que tem um discurso de Paulo muito bom. Trazer mais salmos e provérbios, com certeza. O vídeo sobre a maçonaria. Aí eu quero trazer pelo menos um sobre Romanos, porque tem muita coisa boa em Romanos. Em Hebreus também. Eu quero falar sobre Jesus, que é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e explicar o sacerdócio do Messias. E tinha mais alguma coisa, mas é isso, só para vocês entenderem mais ou menos os vídeos que eu tô planejando. E é isso, meus irmãos. Qualquer coisa também deixem dicas aí do que vocês querem que eu faça. Então, que o Criador vos abençoe e até a próxima.